Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos ver se aqui tá. É isso, ok, beleza. Nós estamos, eu espero que aí esteja muita luz, muita paz, muita harmonia na sua vida, que você esteja economicamente bem, tá? E que você possa crescer em graça e em conhecimento, né? Sempre falo que as pessoas, o melhor presente que você pode dar a alguém é a sabedoria. Então, eu presentei alguém com a sabedoria, certo? O nosso universo está bastante conturbado, então, né, a gente precisa ir equilibrando, porque o nosso universo se autorregula. Então, todas as vezes que princípios e leis que surgiram a partir do momento que ele foi criado, ele, né, ele reage, ele faz a sua própria autorregulação, tá ok? Então, se você está chegando novo no canal, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, deixa aquele like, compartilhe, divulgue o canal, comente, ok? Beleza? Tá, muito bem. E se você quiser ser um parceiro financiador, um mantenedor dessa obra, eu vou pedir para você ajudar, né? Beleza? Então você pode ajudar através do Pix, tá? robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Beleza. E eu quero aproveitar, porque teve um cidadão chamado Jorge Nunes, né? O Jorge Nunes aqui, ó, ele veio aqui no último vídeo que eu postei, Gnose Valentiniana, Introdução 2, e ele disse assim, olha, envie dinheiro porque esse professor é dedicado. Todos os que mandarem ofertas serão abençoados por Jeová. Quem mandar mais vai receber mais de Jeová. Então, eu, sinceramente, entendi isso aqui como um deboche, tá? Primeiro porque aqui ninguém trabalha com Jeová, né? E eu respondi lá, mas já bani ele da comunidade, porque são pessoas debochadas, são pessoas que chegam a ver o primeiro vídeo e eu sei que eu estou chateando muita gente aí do outro lado. Eu sei disso. Eu sei que tem muito arconte, muitos arcontes aí enrustido dentro da mente de pessoas aí que ficam bravinhas com o nosso conteúdo, né? Certo? E como eu sei que o que funciona dentro desse sistema aqui é fama, quantidade de inscritos, tá? Porque o que esse pessoal busca, na verdade, eles criticam o Globo de Globo lixo, mas na verdade tem um monte de lixo sendo aqui divulgado, né? Um monte de porcaria. Então, eu quero dizer para você que se você ajudar, não, o Jeová não vai te dar em dobro. Quem vai te dar em dobro é o Pai Incógnito, tá? É a nossa mãe Sofia, é o Pleroma, esse sim vai te retribuir, ok? Então, se você puder, ajude. robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Por sinal, no outro vídeo que eu vou ainda hoje publicar, eu vou agradecer ao pessoal que estão
fazendo doações. Vou divulgar o nome, mas não vou divulgar, tá? Vou divulgar agora desse mês de maio. E vou agradecer, tá? Não vou divulgar valores, pessoal, tá certo? Mas quero agradecer aos doadores do mês de maio. São pouquíssimos, tá? Pouquíssimos mesmo. Tá? Quando se toca em assunto dinheiro, o pessoal dá um pulo lá em frente, né? Porque é assim, tipo assim, sabe? Se as pessoas pudessem, elas gostariam de tudo de graça, né? Tipo o SUS. Então, é engraçado, né? Aí a gente pensa que a pessoa, ela despertou, mas ela não despertou, não. Ela está ainda dormindo o sono da ignorância, né? E aí eu vou aproveitar, olha, para a gente relaxar o início do estudo, né? Então eu vou começar aqui, ó. Começar essa aqui. Preste bem atenção. E nós não estamos cantando para o demiurgo, preste atenção. Quem está louvando o Deus da Bíblia, não. Estamos louvando o Pleroma e o... Tá? Certo? Meu Deus meu amado, Deus meu e Senhor. Deus meu amado, Deus meu e Senhor. Estou em ti, sei que estás em mim, amor que me tens conquistado. Conheci, por esse amor me perdi. Quero fazer-te amado. Aí eu quero que você aproveite para você receber muita luz, muita graça, da vitória, da conquista, tá? Porque eu sei que as lutas não são fáceis, mas nós temos uma legião no Pleroma que estão lutando por nós. Não desista. Não desista da vida, não desista da luta. Creia que o Pai incógnito, o inefável, Vitus, ele vai estar iluminando seus camados, tá? Sua caminhada, sua vida, sua família, tá bom? Forte abraço. Senhor. E aí a gente interrompe a música, né? Eu me emociono porque todas as vezes que eu venho falar sobre esse assunto, eu sou muito grato ao Pai universal, né? Ao Deus pleromático, por essa oportunidade de a gente compartilhar conhecimento,
Nem sempre é fácil. Mas a gente está aqui na luta, tá? Na luta, né? Depois que eu comecei a fazer os vídeos sobre os arcontes, o demiurgo, a batalha, né, mais maior é quem está comigo, né, do que eles, do que aqueles que estão contra mim, tá? E eu sei que tem muita gente que não quer que a gente venha aqui divulgar nada disso, porque enquanto perpetuar a ignorância, perpetua-se o domínio do demiurgo, ok? É. Se tiver tremendo aí é vento, o ventilador ali está dando esse arrebarde, tá? Mas nós vamos começar bem aqui, tá? Vamos começar um pouco aqui vocês sabem, deixa eu voltar aqui, nós estamos estudando a doutrina valentiniana, gnosticismo valentiniano, tá ok? Então há toda uma visão do Valentim, né, que é muito importante a gente entender, né? Eu sempre digo para as pessoas que a gente não deve perder as oportunidades da vida, né? O meu canal é um canal pequeno. Eu poderia já ter desistido e tudo mais, mas eu não desisto porque eu sei que tem pessoas que o meu vídeo vai chegar até essas pessoas e vai ficar arquivado aqui. Um dia as pessoas estarão olhando e dizendo: alguém algum dia falou a verdade para a gente, tá? Então vamos lá. Tudo bem. Então nós vimos que nós vamos ver agora um breve resumo tá, da teologia valentiniana, né? E vamos ver essa parte da tradição secreta, né? E aí nós precisamos prestar bastante atenção nisso, né? Trazer a imagem para cá. Eu gosto de aumentar um pouquinho a foto, pessoal, porque para mim não ter que estar sempre chamando a imagem. Segundo Valentim, existem ensinamentos esotéricos originários, olha aqui, de Jesus, que foram transmitidos em segredo. Tá? Houve ensinamentos de Jesus transmitidos em segredo, Robson? Provavelmente sim. Por quê? Veja, Jesus, ele tinha uma pedagogia própria dos mestres daquela época, própria dos rabuni ou rabis. No entanto, Jesus, ele tinha uma vertente do qual ele, né, conheceu, que eram os nazireus, nazoreus, como eram chamados, ou alguns chamam de nazarenos, que eram, de uma certa forma, ali tinham uma relação não muito próxima com os essênios, tá? Que viviam ali no deserto, separado, eles eram
judeus, mas não concordavam com o judaísmo do ponto de vista de como o judaísmo agia e se comportava. Então eles resolveram se afastar e ter a sua própria, tá, visão de mundo. Ok? E Jesus, provavelmente, ele fez ensinos que não foram aceitos, que os gnósticos tentaram colocar para que a igreja aceitasse, não foram aceitos. Tá? Por quê? Porque afrontavam o Deus da Bíblia, falavam dos arcontes, tá? E isso mexeu com o poder da igreja. Tá? Poder da igreja. Então, evidentemente, os gnósticos foram perseguidos por causa exatamente de divulgarem as ideias dos ensinos de Jesus. Né? Então, vamos lá. Continuar aqui. Né? E diz o seguinte: quando Jesus falava em público, tá? Ele falava em público, certo? Que ele falava em público, ele usava metáforas que não revelavam todos os seus ensinamentos. Ele apenas transmitiu aos seus discípulos em particular. Ele se referiu a isso quando disse: o conhecimento sobre os segredos do reino dos céus foi dado a vocês, mas aos demais ele vem por meio de parábolas, para que olhem, mas não vejam, ouçam, mas não entendam. Tá? Aí você pode estar dizendo assim, bem, então Jesus não queria salvar todo mundo, queria permanecer com um grupo de pessoas e ele não deu oportunidade a todo mundo. Tá? Essa maneira de Jesus falar, tá? Ele não estava se referindo aos seguidores dele. As parábolas eram contadas porque, geralmente, em muitos momentos, Jesus foi acompanhado de perto por fariseus, saduceus, tá? Sumos sacerdotes, e eles estavam sempre em busca de descobrir alguma coisa para tentar condenar à morte Jesus. Tá? Então, é isso que ele quer dizer. Da mesma forma, quando São Paulo encontrou o Senhor ressuscitado numa visão, tá? Ele recebeu dele ensinamento secreto. Valentim afirmou que aprendeu este ensinamento secreto de Teudas. E quem era Teudas? Era um discípulo de Paulo. Tá? Portanto, segundo o Valentim, esta tradição secreta fornece a chave essencial para uma compreensão completa da mensagem de Jesus. Um dos seus seguidores expressou isso nas seguintes palavras: as Escrituras são ambíguas e a verdade não pode ser extraída delas por aqueles que ignoram a tradição. Isso está Irineu contra as heresias 3:2:1. Irineu está citando isso. Tá? Os valentinianos afirmavam que os ensinamentos secretos são significativos apenas para aqueles que são espiritualmente maduros. Se uma pessoa não estivesse pronta para recebê-los, tá? Eles pareceriam um absurdo, porque seu valor só pode ser julgado numa base espiritual.
De acordo com a tradição valentiniana, Paulo e outros apóstolos, tá, revelaram ensinamentos apenas àqueles a quem eram espiritualmente maduros. Então, eu começo esse vídeo dizendo assim, ó, o Jesus passou mensagens, evidentemente, muito mais impactantes do que essas que nós conhecemos de Nag Hammadi, tá? Existem muitos escritos de Jesus que ainda vão ser descobertos e que vão mostrar coisas ainda mais estupendas, ok? Presta atenção no que eu estou falando, tá? Toda a compreensão que nós vamos ter desses seres chamados extraterrestres ou aliens, nós só vamos entendê-los a partir da gnose ou da exognose. Por quê? Porque se você não entender de onde Jesus veio, o que ele veio mostrar, quem é Jesus, a natureza dele, tá? Você, de fato, vai ficar aí achando muitas coisas, mas você vai ficar completamente longe da verdade pela ignorância. Pela ignorância. Tá? Então, eu vou dar exemplos para vocês aqui de como é que Valentim entendia, né, todo a cosmogonia, a cosmologia que ele tinha e que a gente já explicou que ele era monista, portanto, ele não era dualista, tá? Valentim, ele acreditava que existia uma realidade que é o quadro todo, certo? Quadro todo. E que nós estamos apenas olhando um pedaço dessa realidade que é o nosso universo. Que esse universo, de um total de 100%, 5% apenas é observável, porque contém energia bariônica. Os outros 95% são energia e matéria escura. Ok? E aí, eu quero mostrar para vocês, eu não sei se está aqui agora, mas talvez eu nem tenha colocado aqui, deixa eu ver, está aqui. Vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Tá? Esse aqui é o Bahir, tá? É o livro da iluminação, que é um livro cabalístico, tá? Agora observe isso aqui, ó. Essa figura aqui. Está observando essa figura? Tudo isso aqui né, é aquilo que se chamava Kenoma, o vazio, o terron, tá? E essa linha aqui é para os cabalistas tem um sentido do aspecto do Tizim Tizum, né?
Ele fala aqui, inclusive, o seguinte: outro ponto importante ressaltado por muitos cabalistas é o fato do Tizim Tizum não ter acontecido na essência de Deus, mas na sua luz. Tá? Essa luz foi a primeira coisa trazida à existência e representa o poder criativo. Tá? Então, mas por que eu estou lendo isso aqui? Porque, na verdade, o Tizim Tizum e a Cabala apenas justificam a existência do demiurgo. E eu estou utilizando esse símbolo para mostrar a queda da Sofia, tá? O ponto em que a Sofia desce e aqui ela tem um limite, tá? Porque o Pleroma criou um limite. Então, se você, de repente, Robson, né? Então, tu queres dizer o que para nós, né? Para a gente entender bem, para vocês entenderem melhor isso aqui, né? É tipo assim, ó, tá? Tudo aqui, nesse ponto, tudo aqui era, tá, o quenoma. O que é o quenoma? O vazio. Tá? Então, bem aqui está o pleroma, certo? Vamos lá. Aqui está o pleroma. A plenitude, a completude. Tá? Vamos lá. Vamos botar aqui pleroma. Certo? Então, um dos aeões chamado Sofia, ela sai daqui e vem nessa direção aqui, ó. Você está entendendo? Só que o pleroma estabeleceu um limite. E quando ela chegou nesse limite, ela cria um impacto. Ok? E ela se estilhaça. Tá? Então, a parte da Sofia, tá? Escura, vamos chamar assim, fica presa aqui e a outra parte da Sofia vai para um elemento aqui, né? Aonde fica a Sofia, a parte da Sofia chamada luz, né? A Sofia de luz, ok? Então, o que é que acontece com os estilhaços do impacto que ela causou aqui? Surge o demiurgo que ela tem, que ela gera, né? Porque qual foi o problema da Sofia? O problema da Sofia é que ela era era o 30º éon, tá? E ela achava que ela também, como o pai, como o espírito invisível, ela queria também criar uma prole, ela se achava que, como uma divindade, ela pudesse fazer isso. O problema é que esse desejo desordenado da mente de Sofia fez com que ela saísse dos limites do pleroma e entrasse no mundo das sombras, no mundo da escuridão, no mundo do quenoma. Só que o pleroma tinha estabelecido um limite. Tá? Então chega um momento em que ela se choca com aquele limite que ela não pode ultrapassar. E aí o que acontece? A parte psíquica da Sofia se estilhaça, ela tem o demiurgo e esconde ele lá, tá?
ela cria, com esse impacto, o que nós vamos chamar de os primeiros tijolos da matéria. Então, os primeiros átomos surgem ali, né? E aí, o que é que ocorre? O Demiurgo aproveitou, tá? Pegou os elementos primordiais que a Sofia provocou, tá? Que você já imaginou o choque de uma natureza com outra natureza. Então, gerou uma substância primordial. Ele pega essa substância primordial e começa a criar seres e resolveu dar origem a um universo que seria uma imitação do Pleroma, que ele não conheceu, mas que ele vislumbrou segundo os gnósticos, na água. Então, como ele está abaixo do mar primordial, aonde marca a separação entre o mundo metafísico e o mundo físico, né, ele ficou ali, retido ali. Então ele passa a criar um universo, tá? Ele passa a criar um universo aqui dentro dessa escuridão aqui, ok? Então ele cria um universo pequenininho aqui, que seria esse aqui, ó, essa bolinha aqui, seria o nosso universo, ok? O nosso universo, os 5%, tá? Então isso aqui é somente 5% de luz. O resto tudo é matéria e energia escura. Ok? Então você já começa a entender que quando você vê essa imagem aqui, você vê exatamente a descida da Sofia para cá. E bem aqui, os estilhaços dela, então se cria bem aqui o nosso universo, que está aqui, tá? 5%, o resto tudo, gente, é energia e matéria escura, que está sob domínio dos arcontes do Demiurgo, porque para cá está o Pleroma, e o Pleroma é antimatéria, tá? É antimatéria. Então, por que a gente tem que entender isso definitivamente? Porque a parte psíquica da Sofia, a parte escura da Sofia, que é exatamente esta parte aqui, tá? Essa aqui, ó, bem aqui, ó. Vocês estão vendo que tem linha pontilhada lá, limite ou crux, quer dizer, ou cruz, tá? A cruz é o limite, tá lá, linha pontilhada. Vocês vão ver que em cima tem uma Sofia, tá? Certo? Que é a Sofia luminosa, e abaixo tem a Sofia volto escuro, né? A Sofia chamada Arcamote. Essa Sofia que cai, essa parte da Sofia que cai, é que vai gerar todo este né, aglomerado de universo, porque ela vai ter o Demiurgo, está bem aqui, ó. Você pode observar que o Demiurgo está aí. Então, ela cai no Quenoma, que é o Quenoma? Tempo, espaço e causalidade. O Quenoma é tempo, espaço e causalidade, tá? Ela cria uma deficiência chamada esterema.
e ela cria a multiplicidade. Tá? Portanto, criando a roda de Sansara. Viu? Então, se alguém ainda tem dúvida a respeito do que é, em que planeta nós estamos vivendo, e acha esse planeta aqui, esse planeta é lindo, é maravilhoso, olha, foi Deus que criou. Bem, se você está se referindo ao Deus da Bíblia, você está certo. Mas não é o Deus dos gnósticos. Nunca foi. O Jeová, Javé, Brahma, Alá, eles são a mesma figurinha, o Enlil da Suméria, todos eles são, na verdade, nomes dados a o demiurgo chamado Yaldabaoth, tá? Que é conhecido popularmente na maçonaria por Gadu, grande arquiteto do universo, porque ele não passa exatamente de um grande arquiteto do universo. Tá? Então, no Panarion, tá? Eu vou apagar aqui, no Panarion, que é um documento que o escritor refuta os gnósticos, ele diz que os gnósticos acreditavam que existia um Deus bom, tá? Que estava lá no pleroma, tá? Portanto, ele é o Deus pleromático, que existia o Deus criador, mas a gente não chama de Deus, mas de deusa criadora, porque ela, de fato, ela dá origem a toda a substância, a Sofia, e existe um Deus mau, tá? Que é o demiurgo, certo? Então, lá no Panarion, ele mostra exatamente que os gnósticos acreditavam, tinha escolas gnósticas que acreditavam que existia o Deus bom, o Deus criador e o Deus mau, tá? Bem, veja, a cosmologia e a cosmogonia gnóstica são perfeitamente compreensivas e, mais do que isso, elas trazem uma resposta para os problemas do mundo. Né? Para os problemas do mundo. E a gente tem que entender isso, tá? Porque como você explica a origem do mal? Se você for pela linha da ortodoxia da Igreja Católica, você vai dizer que a origem do mal veio por causa de um querubim que disse que queria ser Deus e que foi precipitado para a terra e que virou Lúcifer, que virou Satanás, que virou diabo, que virou não sei o quê. Isso tudo mentira. Tá? Porque essa figura nada mais é do que o próprio Yaldabaoth, que é o próprio Javé da Bíblia. Porque é um Deus que diz assim, eu dou a doença e dou a saúde, eu dou a felicidade e a infelicidade, eu faço a treva e faço a luz, esse Deus não pode ser o Deus verdadeiro do pleroma. Tá? E se você olhar a Bíblia de Antigo Testamento de cabo a rabo e você espremer ela, bater ela no liquidificador, você vai ver sangue caindo. Por quê? Porque ele é um genocida. Ele manda matar um monte de pessoas. Gente inocente que não tem nada a ver, criança, mulheres grávidas, etc. É só ler. Eu não sei como tem gente com inteligência acreditando num Deus desse. Que nem Deus ele era. Porque como é que você pode acreditar que existe um Deus que é perfeito? Na sua concepção, Deus deveria ser perfeito, não é verdade?
ok? Ele tem que ser perfeito, senão, do contrário, não é Deus. Então, o Deus perfeito, tá? É esse Deus perfeito. O que ocorre? Ele começa a criar um mundo em 7 dias, segundo a Bíblia, e toda vez que ele termina algo de fazer, ele diz assim: e Deus viu que isso era bom. Espera lá. Se eu sou um ser perfeito e crio algo, só pode ser bom. Eu não preciso identificar que é bom. É como alguém que não sabe construir um banco, uma cadeira, e ele resolve aventurar. Vou me aventurar e vou tentar fazer uma cadeira e tal, e começa pá. Aí ele olha para a cadeira e diz assim: ah, mas, pô, tá legal. Achei bom essa cadeira. Quer dizer, por que ele está achando bom? Porque, em comparação à incapacidade dele, ele percebeu que aquilo ali já estava de bom tamanho. Ok? Então, o Valentim, ele foi um daqueles que mais se aproximou da ortodoxia, mas mesmo assim foi perseguido e condenado como herege. Porque ou você reza a cartilha da igreja, dos cristãos, dos fundamentalistas, ou você está fora. Ontem eu estava assistindo o filme Dois Papas, né? A história do Ratzinger, que já faleceu, e do Francisco, o Papa Bergoglio, né? E o encontro deles dois e a visão totalmente diferente de um do outro. E o Bergoglio diz que Deus, ele usa uma expressão para o Ratzinger, dizendo assim: Deus não só está vive, mas ele está aprendendo conosco. É claro que quando eles estão falando isso, eles estão falando com o Deus, com o demiurgo, com esse Deus mau aqui, ó, e não com o Deus do pleroma, certo? O Deus do pleroma, ele tem em nós uma centelha divina, parte dele está em nós, mas ele não está aprendendo conosco, ele está tentando nos aperfeiçoar. Por isso é que Jesus vai dizer: sede perfeito como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mas perfeito o quê? Moral? Não, ele está dizendo perfeito no amor, perfeito na bondade, na misericórdia. É isso que ele está se referindo. Ele não está se referindo em perfeição moral. Que quem é que vai ser perfeito moralmente? Me fala aí um aí. Aponta um. Né? Não vai. Né? Eu acho engraçado porque quando eu vejo esse pessoal, aqueles deputados evangelicopatas e fundamentalistas católicos defendendo a tal família tradicional, a tal família judaico-patriarcal, eu queria perguntar qual família judaico-patriarcal eles estão falando. Que vocês querem um exemplo? A maioria dos homens santos do Antigo Testamento viviam com 2, 3 mulheres. Abraão engravidou a empregada que era prima da mulher dele. Ok? Olha a família tradicional. Tá? Muitos dos patriarcas tinham 2 mulheres. Olha a família tradicional. Moisés
resolveu pegar uma mulher cuxita para ser esposa. Ele já tinha uma mulher que era do seu, lá de Madian, de Jetro, filha de Jetro. Mas ele resolveu pegar uma mulher cuxita que era proibido, que ele próprio tinha estabelecido que era proibido pegar mulheres que não fossem israelitas. Mas ele pegou. E o Javé não só concordou, como castigou a irmã dele, a Miriam. Que família tradicional judaico-patriarcal é essa? Só se as atuais dos sionistas brasileiros. Então esse pessoal é tão hipócrita que eles falam de família tradicional, mas alguns deles estão no segundo casamento, no terceiro casamento. Família tradicional? Então é por isso que eu digo, a ignorância vai levar muita gente, se é que o inferno existe, muita gente estará lá, com certeza. Tá? Aí eu vou pular um pouquinho daqui, porque ele vai falar, né? Um pouquinho aqui, eu vou bem aqui para explicar um aspecto importante, que é, gente, sobre a Agdoad, tá? O Agdoad, certo? Que é o seguinte aqui, ó. Tá? O que é o Agdoad no gnosticismo? O conceito de um Agdoad, do grego, diz o seguinte, aparece também aqui, ó, a palavra grega, tá? Aparece nos sistemas gnósticos desde o início da era cristã e foi desenvolvido pelo teólogo Valentim. Está aqui, ó. Então, o Valentim vai desenvolver essa ideia, certo? Em 160 depois de Cristo. O número de 8 desempenha um papel importante nos sistemas gnósticos e é necessário distinguir as diferentes formas em que apareceu e em diferentes estágios do desenvolvimento do gnosticismo. O primeiro sistema gnóstico inclui uma teoria dos 7 céus e uma região supercelestial chamada Ogdoad. As teorias astronômicas introduzem um conceito de 7 esferas planetárias com uma oitava acima delas, que é a esfera das estrelas fixas. No sistema valentiniano, os 7 céus, e mesmo a região acima deles, era considerado apenas o estágio mais baixo e último do exercício do poder criativo. Acima deles estava o pleroma, onde foram exibidas as primeiras manifestações de evolução da existência subordinada do grande primeiro princípio. Tá? O grande primeiro princípio nada mais é do que o pai, né? O nosso pai chamado Bitos, né? Que nós vamos chamá-lo de Deus incógnito, o inefável, tá? O nous, né? Enfim, ok? Então, qual era a concepção que o Valentim vai apresentar? Tá? Ele vai apresentar a ideia que eu já falei várias vezes aqui, mas vou repetir. A cosmologia baseada de Valentim era baseada na cosmologia, tá? De quem? De Ptolomeu e Aristóteles. Então, aqui estava o planeta, tá? Certo?
e ao redor vinha o quê? As esferas, certo? As esferas que vão rodeando a Terra, elas eram feitas segundo o Aristóteles de éter, tá? Não vai sair perfeito aqui porque não tem uma mão aqui assim bacana, né? A mão treme, tá? Então ele acreditava que aqui começava a Lua, né? Então aqui está a Lua, certo? Então o mundo sublunar, aqui existia dentro da Terra as esferas da atmosfera, certo? Aí vinha tudo aqui, tá? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui estava o sétimo, que era o de Saturno. Acima aqui, pessoal, estava uma região chamada Ogdoad, que quer dizer oitavo. Aqui estava o oitavo céu, certo? E assim sucessivamente, tá? Até que chegava-se ao pleroma, ok? Então, essa era a ideia que Valentim desenvolveu para explicar o quê? Para explicar que a partir do oitavo céu abaixo estava todo o governo da criação, do demiurgo aos seus arcontes. Ok? Veja, ele partiu de um princípio, e se você olhar, podemos ver aqui, inclusive eu vou mostrar aqui, ver se eu encontro aqui, está aqui, ó. Você verá que aqui, olha, a Terra, com seus quatro... Esse aqui é o sistema ptolomaico, né? Então, Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, Marte, tá? E Saturno, tá? Lá o sétimo. E aí, o oitavo céu é o oitavo das estrelas fixas, ok? Então, se considerava que a partir do oitavo céu começava o reino pleromático. Tá? Começava-se o reino pleromático. Ok? Então, vamos entender bastante esse aspecto. Tá? Do sétimo para baixo, até porque Saturno é o mesmo Cronos. Tá? E ele é o deus do sábado. Saturno é o deus do sábado. Certo? Ele vai também se equivaler ao próprio Jeová, ao próprio Yaldabaoth. Tá? Ok? Mas você pode também ver isso aqui, ó. Tá? Os ofitas acreditavam nesse sistema aqui, exatamente mostrando que existia uma concha onde existiam as esferas concêntricas, ok? Certo? E que o último esfera era de Saturno, e a partir daí, no oitavo, eram as estrelas fixas, e era a entrada do paraíso, aonde estava a Sofia, ok? Aonde estava a Sofia. É o céu de Urano. Tá? É o céu de Urano. Correto? Então nós precisamos entender estes princípios para que a gente entenda a partir do oitavo céu para cima, começava todo um processo que já estava dentro das dimensões do pleroma, do reino da criação primordial,
do reino verdadeiro, tá? Do céu verdadeiro, porque esse céu, tá? Que tem aqui abaixo de Saturno, tudo é um céu ilusório, fictício, tá? Então você está entendendo isso. Se você entender, você já está dando um grande passo para entender grandes princípios e grandes verdades. Então, o sistema que ele criou era o sistema 7+1. Tá? Então, todos os primeiros gnósticos, eu vou dar uma aumentadinha bem aqui, que facilita a leitura para mim. Então, todos os primeiros gnósticos, cujas opiniões Irineu dá conta em uma seção, né, 23, né, provavelmente derivada de um escrito anterior, concordam na doutrina de que o mundo foi feito pela instrumentalidade dos arcontes. Tá? Então, o mundo foi feito, tá, pela instrumentalidade dos arcontes. Ponto. Tá? Esse mundo não é obra de um Deus generoso e bondoso que criou. Ó, que maravilha! Porque nós, e depois disseram assim, quem estragou o mundo foi os seres humanos porque teve o pecado original. Não teve pecado original porque é uma mentira inventada por Agostinho de Hipona, certo? Uma figurinha que durante a vida toda viveu na prostituição e na sacanagem e que um belo dia resolveu ouvir uma pregação e se converteu do nada e começou a escrever tudo que hoje a igreja, a maior parte das doutrinas da igreja são fundamentadas nas ideias de Agostinho, tá? De Santo Agostinho. Então, eu imagino que até uma amiga comentou aí, Robson, comenta que tem um centro espírita onde o cidadão recebe o Santo Agostinho, que fica falando lá, dando orientação. Eu digo, nossa, né? Então, foi ele que criou a ideia da Trindade, foi ele que criou a ideia do pecado original para culpar, né, os humanos pelas todas as desgraças que acontecem no mundo, é culpa dos humanos. Tá? Aí inventaram o capiroto, que é para jogar parte da culpa dos humanos na costa desse capiroto, tá? E resolveram tirar da reta o Deus. Não, Deus criou o perfeito, quem errou foi os humanos. Tá? Ele não criou nada perfeito, porque ele próprio não é perfeito. Como é que ele vai criar coisas perfeitas? O demiurgo não é perfeito. A mãe dele, a Sofia, viu ele com cara de leão e corpo de serpente. E os seres que ele criou eram tudo parecido como fetos abortados. Então, para você ter uma ideia, que eles eram uma belezura, lindo, terrivelmente lindos, né? Por isso que ele tinha medo de mostrar a cara, né? Certo? Então, observe o breve relato dos ensinamentos dos dois primeiros da lista, Simão e Menandro, não indica se eles definiram ou não o número desses arcontes, mas é expressamente dito do terceiro, né, que se chama Saturnino, né, que ele os contou como 7. No final do primeiro livro de Irineu, há uma seção, ao que tudo indica, derivada de uma fonte diferente daquela que acabamos de mencionar. Ele, aqui no 29, relata as opiniões de hereges aos quais ele próprio não dá título,
mas a quem seu copista Teodoreto, tá, chama de ofitas. Os ofitas eram um grupo gnóstico, ok? O ensinamento ofita pode ser usado para ilustrar o de Saturnino, sendo sua ligação com essas escolas mais estreita do que com qualquer outra. Teria sido natural pensar que o número de 7 arcontes foi sugerido a Saturnino por considerações astronômicas, e esta suposição é verificada pela afirmação no capítulo posterior, de que os sagrados abdomas, que é os 7, tá? São os 7 estrelas chamadas planeta. Na verdade, a esfera das 7 estrelas, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Vênus, Mercúrio e Lua, deveria ser presidida cada uma por um arconte diferente. Seus nomes não são dados de maneira diferente. Tá? Irineu, também na parte 30 do seu tratado, dando-lhes o seguinte: Ialdabaote, o chefe, tá? Ial, Sabaote, Adonaios, Eloeios, Oreus e Estafeus. Tá? Com isso, concorda com Orígenes, que, escrevendo sobre os ofitas, dá nomes de Ialdabaote, Ial, Sabaote, Adonaios, Estafaios, Eloaios e Oroeus. Tá? Epifânios, tá? De Salamina, que escreveu o Panarion, certo? Relatando as opiniões de que era claramente um ramo da mesma escola, colocado no céu mais alto Ialdabaote, ou segundo outros, o Sabaote. Né? Na próxima, ele era Elilaeus, de acordo com uma versão, Ialdabaote, tá? De acordo com outra, certo? No próximo, Adoneios, tá? Certo? Adoneios e Eloeios. Abaixo desses, Dates, 7 e Seclas. Mais abaixo, do lado, Ial. Pensava-se que cada um dos profetas judeus foi enviado por diferentes destes 7 arcontes, cuja glória especial aquele profeta deveria declarar assim. Então, isso é Irineu falando a respeito. Tá? Agora, vale lembrar, e eu quero deixar claro aqui, que não são 7 apenas arcontes. É claro que ele criou muito mais do que isso. Esses 7 são os 7 dos cabeças de governo, que a palavra arconte quer dizer governante ou autoridade. Então, os arcontes, eles, evidentemente, são vários, mas quem lidera, né, em cada esfera é um, tá? É um. Correto? Então, se você, por exemplo, pegar o que eu desenhei aqui atrás, você verá que cada um aqui vai ter um arconte, certo? Cada esfera aqui é um arconte, tá? Aqui um, aqui outro arconte, aqui outro arconte. Mas não significa que era um só, mas existem vários, tá? Vários arcontes espalhados, porque o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra
os espíritos do mal espalhados pela atmosfera. Então, evidentemente, que não se pode dizer que é o demiurgo mais 7. Isso é, tá? O 7, pessoal, representa também os 7 dias da criação. Tá? Então, o demiurgo, quando começou a criar a Terra, ele criou a partir de 7 dias, não foi? Então, a cada dia, ele criou um arconte. Tá? Cada dia ele criou um arconte. Certo? E aí é preciso entender isso aí. Por quê? Porque os gnósticos faziam as interpretações, e eu vou dizer para vocês com toda honestidade, eu encontrei resposta para muitas perguntas que eu tinha dentro da gnose, tá? Porque eu não conseguia ver outro lugar para ter resposta a não ser aí. Correto? Então nós estamos dando esse terceiro vídeo, é a parte teológica, tá? De Valentim. Tá? E aí a gente vai ver depois Deus, a gente vai ver qual é a concepção de Aeon e etc. Tá? Mas nós estamos vendo qual era essa ideia que ele tinha a respeito do... Tá? Então, aqui, né? A oitava esfera. A astronomia antiga ensinava que acima das 7 esferas planetárias havia uma oitava esfera das estrelas fixas. Tá? Certo? E eu já mostrei aqui. Tá? Mostrando aqui para você, por exemplo. Isso aqui, né? Essa aqui, ó. Tá? Tá aí, ó. A oitava das estrelas fixas, ok? Certo? Aqui, ó. Ali, ó. Oitava. Tá? Certo? Muito bem. Então, de uma menção ao quinto céu, escritos apócrifos atribuídos a Sofonias. Na oitava esfera, ensinava esses gnósticos, morava a mãe a quem todos esses arcontes deviam sua origem, Sofia, ou Aprunicos, tá? Que eu já expliquei em vídeo aí o que é que significa Aprunicos. Segundo a versão de Irineu, Barbelô, segundo a de Epifânio, na linguagem dessas seitas, a palavra hebdômade não só denota os 7 arcontes, mas também é um nome de lugar, tá? Denotando as regiões celestiais sobre as quais os 7 arcontes presidem, enquanto o Gdoade denota as regiões supercelestes que estão acima do seu controle. Novamente, ao lado do hebdômade superior dos 7 arcontes, o sistema Ofita falava de um hebdômade inferior. Depois que a serpente, punida por ter ensinado os primeiros pais a transgredir os comandos de Yaldabaoth, foi lançada neste mundo inferior, ela gerou para si 6 filhos, que eles formam um hebdômade, a contrapartida daquele que é o seu pai Yaldabaoth e chefe. Esses são 7 demônios, cuja cena de atividade está a terra inferior, tá? Não os céus, e que eles se deleitam em ferir a raça humana, por causa da qual seu pai foi derrubado. Orígenes, né, dá seus nomes, formas a partir do diagrama Ofita. Miguel na forma de leão, Suriel como boi, Rafael como dragão, Gabriel como águia,
e Tautabaote como urso, e Eratataote como cachorro, Onoel ou Tautaraote como burro, tá? Então, vocês vejam, vou mostrar bem aqui, tá? Já, para vocês verem que aqui, ó, tá aqui, ó. Observe que está ali o Leviatã, tá? Que é a serpente, que segundo os ofitas é o enganador, mas ela está mordendo o próprio rabo, simbolizando a eternidade, mas também simbolizando a prisão, tá? A prisão do que nós chamamos na linguagem moderna de Matrix, nós chamamos de simulador, né? Porque o nosso planeta é um planeta prisão, é uma gaiola mesmo. E também você vai observar aí, nesse gráfico, que é um gráfico fita, tá? Que é essa serpente aí, Leviatã, Ouroboros, que vai dar origem a 7 demônios. Tá? A 7 demônios. Que no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês que aqueles anjos que aparecem com Miguel, Rafael, Gabriel, essas figurinhas todinhas não são, tá, entidades do pleroma. Nunca foram. Tá? Então, portanto, nós devemos tomar muito cuidado, porque as pessoas, quando elas vivem na ignorância, elas ficam lá falando com esses anjos, supostos anjos, que não são anjos lá, eles não são aeões, tá? Eles são filhos, segundo os ofitas, da serpente, tá? E eles exatamente são aqueles nomes que foi dado a eles lá. No próximo vídeo eu irei mostrar, tá? Como, né, isso se desenvolve e tudo mais. Ok? Não perca o próximo vídeo que ainda hoje vai subir para fazer parte desse processo de análise da teologia de Valentim. Ok? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Fique atento, tá? Não desista. Persevere e fique aqui nesse canal conosco, tá certo?